Você nos assiste hoje ao vivo também, além do site www.altv.com.br, também no familiapalestratv.com.br. Assista-nos ao vivo. E se você não conseguir assistir ao vivo, também pode assistir no YouTube, youtube.com/Família Palestra TV. Vou começar dando nosso boa noite aqui ao Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. E o Palmeiras deu uma freada aí, mas vamos ver se dá para recuperar terça-feira. É isso aí. Também aqui está com a gente o Vitão. Vitor, boa noite, Vitor. Boa noite, Tarso. Boa noite aos torcedores do Palmeiras que estão nos acompanhando. E o Palmeiras está dando sinais de que vai voltar às vitórias. Começa por terça-feira. É isso aí, se Deus quiser. E aqui está o nosso convidado, Renato Reck, doutor Diretas. Boa noite, Renato. Boa noite, Tarso. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É isso aí. Claudião, seu boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado novamente pela audiência e esperamos que o Palmeiras dessa vez torne-se o Palmeiras que foi tanto declamado por Paulo de Almeida Nobre. Paulo, o Cláudio tá sério, o Cláudio tá sério, né? Bom, vou começar falando um pouco, né, com o Renato aqui, aproveitar que ele é meu colega de reforma estatutária, né? Exatamente. Renato, amanhã a gente tem reunião. E amanhã a gente vai conversar principalmente a respeito da questão dos vitalícios, né? Sim. E assim, do que já desenvolveu, dos textos que já foram revisados, qual o seu panorama, o seu entendimento da evolução dessa reforma estatutária? A reforma está andando baseada em premissas, em diretrizes, em objetivos. Ela não está entrando no mérito artigo por artigo. Ela está caminhando baseado no estatuto atual e estamos discutindo as propostas que foram entregues pelos conselheiros do clube. Então, ela está num nível, ela está andando bem, mas ela está num nível superficial, porque a gente não se discute detalhes, não se discute artigo por artigo. O objetivo deste trabalho, do qual você faz parte junto comigo, e mais 20 pessoas, é a gente determinar diretrizes para que um escritório renomado, mais especificamente o Pinheiro Neto, consiga construir o estatuto, e assim que ele estiver construído, ele volta, e aí sim eu acredito que nós vamos discutir artigo por artigo, fazer as adequações necessárias, e daí sim começar a discutir isso no Conselho Deliberativo do Palmeiras. Eu acho que a gente está no caminho certo. Aqui o pessoal está no Twitter aqui, peço que vocês coloquem, né? Sigam-nos no @Família Palestra sem o A no final e coloquem sempre a hashtag Família Palestra TV, para a gente poder ler a sua pergunta, ler a sua consideração aqui. O Cláudio, o que você acha, né, em relação a essa questão da reforma estatutária, das coisas que você já escutou? Bom, nós estamos muito semelhantes à questão da República Brasileira. Temos uma ótima Constituição, temos Código Penal, Código Civil. O único detalhe é cumprir as regras. Muitas vezes você, inclusive, Tarso, já havia comentado anteriormente que o próprio Estatuto do Palmeiras precisaria de adequações aos novos tempos. Existem já regras estabelecidas e por isso é necessário que as novas estejam exatamente alinhadas aos interesses de todos. Obviamente, o Renato, ele é um doutor e com isso ele sabe que todas as questões hoje são superficiais dentro das prerrogativas. Mas há um detalhe, a escolha final será depois que for completada através de uma análise da empresa Pinheiro Neto. Com isso, o que é necessário é uma compilação de todas as opiniões, todas as adequações e principalmente que não estejamos ainda no século XVIII, dentro do século XXI e dentro do próprio do maior campeão do Brasil. Todas as questões são colocadas de uma forma interessante, mas também há interesses. Esses são exatamente os principais obstáculos. Cada um precisa exatamente avaliar quais são os interesses e de que forma serão compilados e acrescidos dentro de um estatuto que ofereça ao sócio torcedor, que é o legado da Sociedade Esportiva Palmeiras, oportunidade de participar do clube. Lembrando, o mesmo torcedor que paga ingresso, comparece aos jogos em qualquer local do país onde o Palmeiras esteja, ele precisa ser respeitado.
Inclusive, pela visão utópica de muitos dirigentes dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, estamos perdendo um pouco de massa torcedora, mas não pelo apequenamento como ocorreu em algumas mídias palestrinas que destacaram esse detalhe, mas simplesmente por uma gestão amadora na qual não possa ser rotulada como profissional. O senhor Paulo de Almeida Nobre, na última quarta-feira, ao sair do vestiário, após a derrota do Palmeiras para o Patético do Paraná, ele mesmo ficou indignado. Eu não o censuro. Eu sei que existem opiniões divergentes à minha que eu vou colocar aqui. Ele fez o certo. Não é a necessidade de levar roupa suja fora, mas é mostrar que pelo menos o presidente tem hombridade. Olha, o Cláudio, a gente já comentou sobre isso aqui e o que acontece? A questão do sócio-torcedor votar, a intenção é justamente essa. Só que não serão todos que votarão, que terão direito a voto. Isso já ficou bem claro, tanto nas propostas que chegaram, quanto no entendimento da comissão. E acho que assim, você não pode, já que o clube ainda é coligado ao futebol, você não pode conduzir direitos em detrimento daqueles que já o adquiriram. Sim. Tá? Então, um sócio do clube, um sócio patrimonial, ele tem um valor que ele pagou muito maior do que uma pessoa que hoje chega e já pagando R$20. Então, o clube hoje ainda está integrado. Se você conseguir legalmente dividir o futebol do clube, aí são outras premissas, exatamente. Inclusive, muito bem destacado por você esse tópico, que é uma das próprias propostas nas quais seriam colocadas sobre o novo estatuto. Porque o Palmeiras, na verdade, é um clube fundado em 26 de agosto de 1914 e os próprios fundadores destacaram a necessidade como principal atividade esportiva a própria questão referente ao futebol. Com isso, se houver a possibilidade de destacarmos a Sociedade Esportiva Palmeiras como um clube tendo um departamento de futebol profissional e suas ligações de uma forma objetiva, facilita inclusive para que esse sócio-torcedor ele tenha um peso na votação. Óbvio que o sócio patrimonial tem seus direitos adquiridos, só que nós não estamos querendo deturpar essa questão, apenas observar que o mundo muda, há uma necessidade e o Palmeiras necessita exatamente angariar mais simpatizantes e mais torcedores. Aliás, eu até peço desculpas, o Palmeiras não tem simpatizantes, tem torcedores. Simpatizantes tem os outros clubes. Simpatizantes tem o time da Zona Sul. Exatamente, aquele clube, normalmente é um centro de pederastia no Jardim Leonor. Mas é assim que eu falo. Na verdade, o que acontece? A sociedade, como toda sociedade, ela é formada de pessoas que integram o patrimônio, entregam de alguma forma, se reúnem e colaboram financeiramente, etc. Então, ela adquire responsabilidades, o sócio patrimonial é como se fosse uma sociedade anônima, você participa com o seu capital em ações pelo resultado, etc. E ele recebe dividendos, mas no caso a sociedade limitada, você responde pelos negócios da empresa, sim, até o limite do seu capital que você integralizou na sociedade. Então, a Sociedade Esportiva Palmeiras, como todo clube, é uma associação esportiva, ela tem associados e ela é assim, estatutariamente, desde que se fundou. Todos os clubes são assim. A questão toda você tem um número grande de associados que têm direitos e têm responsabilidades e têm obrigações. Você tem que pagar a joia para entrar, que seria como se fosse um aporte de capital. Você tem que pagar as mensalidades do clube, você tem que cumprir uma carência para poder adquirir alguns direitos, no caso de votar e ser votado, enfim. Quando você fala do estatuto hoje, que é a carta magna do Palmeiras, que é a Constituição do Palmeiras. Correto. Toda a sociedade, em todos os segmentos, em casa também, em todos os lugares, sim, você vive debaixo de regras. Não adianta falar que não, mas para você andar na rua para andar de carro na rua é a mão direita, para quem vai é para quem volta. Tem a placa que diz que você pode virar ou não pode virar, ou seja, em casa, dependendo da situação, não pode comer besteira, filho pequeno, etc. Tem uma série de regras, sim, que a gente impõe, a sociedade impõe, até para o convívio social. Sem regras vira anarquia. Correto. E a regra do Palmeiras hoje, existe a figura do sócio do futebol. O estatuto atual do Palmeiras prevê o sócio do futebol, só que ele aguarda que uma regulamentação do COF, que nunca foi feita. Sim. E ele não tem direito nenhum,
perante o clube. Ele não adquiriu esse direito. O estatuto já veda o direito dele a não ser benefícios para assistir jogos de futebol, mas o regulamento não foi feito. Perfeito. O que a nossa comissão discutiu e teve propostas de conselheiros de todos os tipos foi para o sócio-torcedor votar para tudo quanto é possibilidade de imediato, para o sócio-torcedor ser regulamentado e ele também ter direito de ser eleito com o passar do tempo. Correto. E o que o consenso, a votação, e o Tarso pode me corrigir se estiver errado, se eu falhar algum ponto, foi que o sócio-torcedor vai ser regulamentado no estatuto. A administração do programa de sócio-torcedor hoje é feito por uma entidade externa, terceirizada. Ela tem que passar, já que ele vai adquirir direitos e obrigações, ele tem que ser administrado pelo clube. Por exemplo, imagine que eu, associado, fui expulso do clube. Amanhã eu entro como sócio-torcedor, que é administrado o cadastro, enfim, todo por uma empresa terceirizada, e aí eu tenho talvez tanto direito quanto um associado normal. Então, ele passando a ser administrado pelo clube, Você confia nesses dados e, inclusive, você resguarda direitos. Você resguarda direitos e você tem direito de administrar, direito de punir, direito de dar direitos. Correto. Por exemplo, imagina que vai ter um evento no Palmeiras e um sócio-torcedor pega um diretor e dá um murro bem no meio da cara lá. Alguns merecem. Alguns até merecem, mas enfim. Mas qual é a punição que ele tem? Se é um associado, vai ter uma sindicância, vai ser expulso, vai Sem ser dúvida. Enfim, são regras. A vítima pode entrar na delegacia, fazer um BO e processo na esfera criminal. Correto. Agora, dentro do clube. Muita gente vai aplaudir, mas isso não vai ser feito, tá? Esse crime não é afiançável. Entendeu? Então, o sócio-torcedor, hoje, ele é visto em demasia como uma fonte de receita gigantesca, Sem dúvida. como a salvação do Palmeiras, e particularmente está atrelado o direito ao voto para que o sócio-torcedor faça adesão ao programa. Correto. Na verdade, a experiência mostra que o torcedor, quando o clube tem time que joga e que ganha, ele lota tudo. Ele vai em tudo e briga por ingresso. Por que o Avante teve um salto logo no lançamento dele recentemente, aí num período aí? No final da Copa do Brasil. Final da Exatamente. Copa do Brasil, Libertadores, agora quando Êxito passou. na Série B e a possibilidade da Copa do Então Brasil. subiu. Agora já estabilizou, então tem gente falando de desistir, enfim. O torcedor, no fundo, ele quer prestigiar o time, ele quer gastar dinheiro com o time, ele quer comprar camisa do time, ele quer comprar chaveiro, ele quer comprar carteira, ele quer comprar boné, ele quer consumir. Sim. Mas ele quer consumir algo que ele sinta bem em mostrar. Não que, tô com uma camisa da década de 70. Muito bem, bonita por sinal. Eu tenho um pingente do Palmeiras que eu carrego no coração. Carrego do lado do coração. Mas hoje o Palmeiras está sendo, o torcedor, o palmeirense está sendo maltratado pelo time Palmeiras. Perfeito. A situação do patético paranaense, essa negociação do Wilson, que ninguém sabe o que aconteceu, se vai, se não vai, enfim. Ela caducou. Ela caducou, enfim. Nós estamos os 700 mil, dinheiro de pinga no meio futebolístico. Isso tudo vira chacota para a torcida dos adversários. E o palmeirense está com orgulho ferido. No jogo do Ceará, 48 mil pessoas, muito palmeirense. É uma oportunidade do torcedor do Palmeiras de outro estado presenciar, ver. Ele vai com gosto. E foi gente do Maranhão. Foi gente do Nordeste inteiro. Do Nordeste inteiro Alagoas, compareceu. De Alagoas, enfim. Agora, ele quer consumir. Sim. Mas o Palmeiras, o clube, o time, tem que corresponder a isso. Tem que vender, tem que dar um produto onde a gente tenha satisfação e orgulho de ostentar o tempo todo. E de tirar sarro do vizinho, do cara que trabalha do teu lado, que é corintiano, que é São Paulino, que é Gambá, Bambi. Gambá, Bambi, português, enfim. A gente tem que dar um produto à altura do que se espera do Palmeiras. O Palmeiras, 99 anos na margem do centenário, à beira do centenário, e nessa situação. É triste. Um outro detalhe também, eu queria ter uma opinião sua, e daria oportunidade, inclusive, para o Vitor fazer uma pergunta. Sua opinião sobre a questão da Allianz Arena, Allianz Parque, por favor. O Palmeiras tinha um estádio que estava caindo aos pedaços. Mas a gente adorava e sentava na arquibancada. Eu não sei se vocês devem lembrar, muitos torcedores mais antigos que foram na Série B anterior,
devem lembrar, eu ficava andando com uma faixa fora Mustafa, Sim, sim. de ponta a ponta no estádio. Então eu andei aquelas cadeiras, aquela arquibancada muito. E... Inclusive com faixa, assim, né? Com uma determinada faixa, assim, né? Que Você está sendo reconhecido provavelmente por uma boa parte da torcida. Inclusive que me rendeu uma suspensão de 150 dias. Eu reverti na justiça, por sinal. Sim. Mas o estádio estava caindo aos pedaços. O custo de manutenção, pelo que eu me lembro, era de 8 milhões anuais. No mínimo. 8 milhões e meio. 8 milhões e meio. É. Perfeito. O Palmeiras não tem dinheiro. A gente, por si Espera um só... pouquinho. Isso é plágio. Você está tirando essa frase frase do Paulo Nobre. Não. O Palmeiras, por si só, não teria condições, com as administrações que teve, de fazer, por si só, uma modernidade como esta arena. Existem algumas questões jurídicas que estão pendentes, estão se discutindo, enfim, sobre quanto o Palmeiras vai ganhar dos naming rights, quanto que a gente tem em cima da renda das cadeiras. Existem algumas questões que é absurdo serem nebulosas até hoje, mas para a gente, conselheiro, ainda são nebulosas. O Tarso pode até corroborar o que eu estou dizendo. Então, agora, é uma modernidade, a gente está no local físico dentro da cidade de São Paulo privilegiado. Correto. A gente não está lá no fim do mundo. Lá a nossa favela mais próxima fica em Itaquera. Então, a gente está bem distante disso, a gente não está lá na Vila Leonor, Jardim Leonor, lá no outro lado do mundo nós também. não temos esse problema. Então a gente está num local muito bem localizado, uma estrutura de primeiro mundo, sem dinheiro público, Correto. passagem. Graças a Deus. Graças a Deus. E estamos com parcerias da AEG e da Allianz de empresas renomadas. Sim. Tem tudo para dar certo. A questão é fechar algumas arestas que não estão claras. Você adquiriu já seu camarote? O camarote estava em torno de quase 400, 500 554 mil. Não. Ainda Eu não estou com a vida ganha para isso. Nós do Família estamos fazendo uma solicitação. Por favor, Se eu falar que minha esposa me mata em casa. É muito perigoso isso. E aí, vamos lá, Vitão. O que temos do Allianz Parque para falar mais é novas imagens que foram lançadas no site. Você pode verificar no nosso site familiapalestratv.com.br, a gente vai colocar no ar, e também no site do Globoesporte.com e no próprio site do Allianz Parque, que você pode verificar essas fotos, essas imagens aéreas. Se me permita, no site da Pro Palmeiras. Também pode Pro Palmeiras. Todo Bruno domingo, todo domingo, o Bruninho, 2 metros de altura. Márcio Moradei. Ele atualiza a sessão de fotos. Ele, inclusive, provavelmente vai ser chamado para alguma revista internacional, né? Ele é muito capaz, muito bem. Parabéns, Bruno. Ele deu uma entrevista no Estadão bacana sobre isso. Exato. Eu gostaria também de ressaltar mais um detalhe. Na última quinta-feira, dia 29 de agosto, no Expo Center Norte, houve a Conferência Internacional do Green Building Brasil, com a presença de Eduardo Lozzi de Moraes, João Cabreira Neto, Luiz Renato de Moura e Francine Naegeli Vaz, do Centro de Tecnologia de Edificações. Foi feita a apresentação nessa conferência internacional sobre todos os recursos de sustentabilidade da Allianz Arena, inclusive através da questão de soluções de uso sustentável de água e gerenciamento de resíduos sólidos. Lembrando, a Sociedade Esportiva Palmeiras, através da W Torre Engenharia, AIG, estão buscando o certificado LEED, Leadership and Energy Environmental Design, que significa, é um prêmio de excelência a edificações que pensam em sustentabilidade. Lembrando que 86% dos resíduos sólidos foram utilizados. O quê? Resíduos sólidos. Essa palavra para mim é outro time. Correto. Aliás, né? Aliás, hoje é um dia muito especial, né? É verdade. É aniversário do nosso maior freguês. É correto. Graças a Deus vocês existem, vocês fazem a nossa alegria. Hoje é dia nacional do apito amigo. É verdade. Parabéns pra nós, obrigado, tá? Obrigado por vocês existirem. Eu quero dar um parabéns especial para esse grande time que tem uma tradição, história, que está fazendo aniversário hoje, que é o Noroeste de Bauru. Com estádio próprio. Tem estádio próprio. Desde 1935, Parabéns. Noroeste de Bauru. Um grande abraço. Esporte Clube Noroeste. Norusca. Nós temos, completando, 23 toneladas de aço do antigo Palestra Itália foram reciclados
Inclusive um detalhe que é cívico e importante. Palmeiras está recebendo uma referência internacional porque o topsoil, que é a parte na qual é a camada de nutrientes, foi utilizada na reforma da Praça Roosevelt, em São Paulo. E dos quais 73% da demanda de água no próprio Arena Parque, Allianz Parque será exatamente reduzida porque utilizaremos a água pluvial. Então, o Palmeiras é uma referência. Lembrando, no dia 26 de agosto, na última segunda-feira, a W Torre Engenharia ofereceu um bolo e houve a presença ilustre de César Lemos, César Maluco. E outro detalhe, um dia após, tivemos um programa especial da Deusa Platinada. Eu acho que teve algum tipo de recaída, ou o diretor palmeirense obrigou o cara a entrar com um ônibus dentro da Allianz Parque, e houve o programa do Globo Small Sport, justamente com Bruno Laurens, fazendo uma entrevista com o nosso único santo, o senhor Marcos. Inclusive, houve uma visita na arena, na qual mostrou detalhes que muitos clubes, ou muitos estádios, entre aspas, que estão no evento Copa Paratoscos no ano que vem, não tem. E um detalhe dessa matéria, eu assisti esse dia o Globo Esporte, assisti porque estava ao vivo do Palmeiras, né? Não assisti por causa que geralmente não assisto eles, nem o da Band. Mas eu assisti inteiro o programa e a Globo não falou nenhuma vez o nome Allianz Parque. O Marcos citou uma vez o nome Allianz Parque, mas a Globo falava sempre a Arena Palmeiras, nunca falou Allianz Parque. Eles tinham feito um acordo que eles iam falar o nome e pelo jeito não estão falando. Será que não é só depois da inauguração? Bom, mas tem que ser, né? Todo mundo está falando já. Deixa eu dar um abraço aqui, o Bruno Darella, @BDarella, saudações palestrinas diretamente da Alemanha, programa cada vez melhor e o site ficou muito bom, firme e forte rumo à Série A. Um abraço aí para você que está na Alemanha. O FPSeva, @FPSeva, não é justo que os sócios fiquem só na mão, que os votos fiquem só na mão de sócios estatutários, gambás ou bambas que querem o pior para a CEP. Isso daí é coisa que a gente estava falando agora há pouco, a gente vai definir na reforma estatutária. A Rebeca Galvão, morri de rir hoje é o Dia Nacional do Apito Amigo. Boa, Renato. Falando do Renato aqui. Deixa eu ver mais quem. Tem bastante gente participando. O Jefferson está perguntando aqui quais as perspectivas para o centenário em termos de formação de elenco. Ô Jefferson, é o seguinte, hoje a gente não pode falar assim, tem duas vertentes. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque se você fala, não, o Palmeiras está montando aí, já buscando novos jogadores, novos reforços, você tem esses jogadores que estão aí, que apagaram semana passada, né, que teve o chute na porta aí, que na minha opinião, né, eu falei isso já, tinha que ser no vestiário, mas tudo bem, até o Valdívia falou a mesma coisa, né? E aí o Nishimura tá mandando aqui, saudações do Japão, né? Hoje ele tá conseguindo assistir, um abraço aí, Nishimura. Agora a nossa tecnologia aqui tá cada dia melhor e o pessoal tá conseguindo assistir de outros países com mais facilidade. Então eu acho o seguinte, você não pode ficar, o Palmeiras tem que montar um novo elenco, o Kleina só vai ficar... Gente, o ano é hoje, planejamento garantiu a subida. Hoje, amanhã você já começa a fazer outra coisa. Se você hoje fizer qualquer movimento de contratação, de articulação, alguma coisa assim, e isso daí vazar, você é capaz da gente ter que disputar novamente a Série B. Estou sendo aqui radical, mas com esse elenco que conseguiu perder para um time chamado Atlético Paranaense, você pode esperar qualquer coisa. Falando em planejamento, né, se você pegar o conceito da palavra, o conceito do que é o planejamento, planejamento é você planejar a execução de alguma coisa antes dela acontecer, antes de ser o momento. Uhum. Então a gente não pode pensar no planejamento de amanhã. O mais longe, o ruim é que no Palmeiras algumas pessoas, o mais longe que ela enxerga é o próprio umbigo, né? Então ela consegue olhar o mais longe possível o que interessa a ela. E esse é um dos grandes problemas. E aí o Palmeiras está falhando muito com o planejamento. O Palmeiras pregou, a diretoria atual está pregando profissionalismo, modernidade, enfim. E todo mundo que reclama é porque perdeu a eleição, porque ia ter cargo, etc, 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 que é um grande absurdo. A questão toda é, por que não profissionalizar da parte mais importante do clube, que é o próprio planejamento? Né? Entendeu? Então, a partir daí,
O Juca Kfouri, o Gambá lá, escreveu outro dia, sexta-feira, uma coluna no blog dele, onde ele faz algumas considerações sobre a diretoria e o presidente do Palmeiras. E ele prega uma imagem, ele tem uma imagem de moderno, ele tem a mesma idade que eu, ele tem 44 anos, ele não é um cara velho, ele prega, vem do mercado, tal, piloto de rally, do mercado, família rica, enfim. Mas ele tá, eu já disse isso pra ele, inclusive. Ele tem boas intenções, não acredito que vai roubar o clube, ele não precisa disso, ele tá cheio de boas intenções, é palmeirense fanático, como todos. A questão é, de boa intenção o inferno tá cheio. De boa vontade, a gente conhece milhões de casos que naufragaram, que deram errado. E ele tem que ter a decência de olhar para os colaboradores dele e descobrir o momento de mandar os caras embora. No momento de tirar um colaborador que está dando errado na função e colocar outra pessoa que vai dar resultado. O Paulo Nobre chama para ele, que ele diz, eu sou responsável, no final eu sou responsável. Se não quer ser criticado, troca as pessoas, porque senão você vai ser o grande responsável por isso que está acontecendo. O Beluso cometeu esse erro, né? O Beluso cometeu esse erro. Então tá na hora o Tirone também. de trocar pessoas. O Tirone era o erro. É verdade. Não, tem um outro lá que era pior. Mas ele tinha um outro erro que era pior, que a gente chegou a falar pra ele pra sair, senão eles iam morrer abraçados junto. E a verdade. gente foi numa reunião. Você tava nessa reunião, né, Tarso? Tava. Foram 8 pessoas com o Tirone, ainda a situação na Copa do Campeonato Brasileiro ainda estava começando a cair. A gente apresentou várias propostas para ele na sala dele e ele não fez nenhuma das propostas. Ele acabou morrendo abraçado com o Friso. Então ele foi arrogante e não aceitou ouvir ninguém, entendeu? Então o problema do Paulo Nobre ele é ocorrer no mesmo erro, porque já que a gestão é profissional e tem um profissional que todos os palmeirenses queriam de volta, que é o Brunoro, e em 7 meses ele já foi eliminado 3 vezes e não trouxe um jogador que falasse, que a gente visse que deu certo. Pelo contrário, a gente começou a perder ídolos, perder jogadores e negociações meio nebulosas. Esse caso do Wilson aí que está voltando para o Palmeiras é completamente obscuro, não está bem explicado. Como não foi explicada a saída do Barcos, a gente não sabe quanto o Barcos custou para o Grêmio, quanto o Palmeiras recebeu. Entendeu? Então, se é profissional, ele não está dando resultado. Infelizmente, em 7 meses já deu para mostrar que foram 3 eliminações, 2 para times ruins, e a gente precisa engrenar de novo, né? Então, eu acho que ele não pode cometer o mesmo erro dos anteriores. E que Deus queira não traga, aí opinião minha, que Deus queira não traga o Luxemburgo para fazer o parzinho de novo. Eu também. Brunoro e Luxemburgo no ano do centenário, pelo amor de Deus. Eu também refuto. Né, eu não gostaria de ver o Luxemburgo de novo no comando. Ah, mas você prefere o Kleina? Não é que eu prefiro o Kleina. É que eu não prefiro o Luxemburgo. Eu também. Eu acho que o tempo dele no Palmeiras já foi. Eu agradeço a todos os títulos que ele isso que eu ia falar, exatamente. Gente, né? Eu agradeço, eu sempre fui fã do Luxemburgo na época, nos anos 90, quando ele veio, deu título para nós. Depois de 2008 ele tirou nós da fila de novo. Agradeço, mas eu acho que o tempo dele já passou, ele já perdeu o foco, ele já está muito rico, ele não sabe mais treinar o time no campo, ele quer se preocupar com bastidores. Cara, é que nem casamento quando acaba. Você começa chamando meu bem e termina dividindo meus bens. Então, o cara é que nem casamento, cara. Acabou o casamento, muito difícil você ver alguém casando com a ex-esposa novamente. Então, já foi o tempo, foram felizes, teve problemas, tiveram, PT saudações, cada um para um lado e ponto final. E ainda falando no negócio de lance de técnico, eu sou contra o Luxemburgo voltar, porque eu acho que ele tá ultrapassado, ele estava com um puto elenco no Grêmio, e o Grêmio estava capengando, o Renato Gaúcho assumiu, os caras estão em 3º lugar no Brasileiro. E agora ele assumiu o Fluminense, que também tem um elenco bom, e está beirando a zona do rebaixamento. Então eu acho que o Luxemburgo tem que começar do zero de novo, ou pegar um time médio, ou então aposentar, porque ele já tá com o futuro feito, né? Com o burro na sombra. Exato. Mas eu concordo com o Tarso, eu acho que tem que pegar... Eu acho que tem técnico de gabarito para pegar. Tem 2 sobrando no mercado. Tem o Abel Braga e o Muricy Ramalho. Os 2 estão sobrando, estão de férias aí. É questão de contactar, tem 4 meses para acabar o ano ainda, contrata os caras, coloca eles para treinar, dá um padrão de jogo para esse time, porque a Série B, se eu, o Vitor, o Tarso, qualquer um daqui sentar lá, vai subir. Não tem como não subir. Né? Então a gente bota um cara bom, ele já faz uma
um raio-x do elenco, ver quem é jogador vencedor e quem que é perdedor, já dispensa e já monta o time para o ano que vem. O ano que vem é inadmissível o Palmeiras passar vergonha o ano que vem. Esse vai ser a grande responsabilidade do Paulo Nobre. A gente não pode passar vexame o ano que vem. Você perder brigando, lutando, jogando bola é uma coisa. Agora passar vexame é outra. Voltando à pergunta sobre elenco, sobre o futuro, essa semana teve algumas notícias sobre antecipação de receita. A diretoria atual sempre massacrou as anteriores por fazer antecipação de receita, de gastar dinheiro que não entrou ainda, né? E eu fui atrás um pouco dessa história e eles estão discutindo a aprovação de um fundo de investimento que eles chamam de FDIC, Fundo de Investimento de Direito Creditório, que o Beluso estava ajudando aí um tempo atrás, se dispôs a ajudar e tudo mais, que seria mais ou menos o quê? Você vende, o Palmeiras eu não sou economista, tá? Mas resumidamente, bem resumido, você tem direito creditório por venda de serviços e produtos, e você vende esse direito de crédito que você tem, vende os seus boletos, vamos chamar assim, para um fundo de investimento, e esse fundo de investimento, através de algumas taxas, ele te dá dinheiro. Ele compra as cotas. Ele reparte capital. Ele reparte capital, mas ele não tem sem a intermediação financeira do banco. Então é como se você pegasse um dinheiro de capital de giro com juros muito menores. Até porque o fundo normalmente tem um rating, uma nota de avaliação de crédito, muito melhor do que o clube. O rating do Palmeiras hoje, pelo histórico de pagamentos e de brigas de calote, enfim, tudo que tem, está o rating H. Dentro do conceito bancário, o rating H é um dos piores. Sim, ele está abaixo de uma média ponderada em avaliação de mercado. Isso. Para que serve esse rating? E aí, me permita entrar no mérito da economia, mas eu sou meio leigo nisso, mas enfim. O rating é a avaliação sua de como você é pagador de crédito, seu perfil financeiro. E o banco, quando te empresta dinheiro, quando você tem o melhor rating, ele não tem que depositar nada no Banco Central para fins de cobrir possível quebra ou mal pagador. Você chama de provisão de devedor duvidoso. Você elimina o lastro. Então o que acontece? Quando o banco empresta para uma pessoa que tem o pior rating do mundo, ele tem que emprestou 100, deposita 100 no Banco Central. Esse 100 que ele deposita é 100 que ele deixa de trabalhar, de emprestar, de ganhar juros, é despesa. Sim. Então, na verdade, o fundo também é criado com um rating melhor. Além de tudo, para futuras questões financeiras. Correto. Então, o que está sendo negociado, pelo que eu entendi, não é uma antecipação de receita nos moldes que foram feitos até agora. Gasta dinheiro que vai entrar da federação, pede adiantamento, etc, etc. Mas é através desse fundo de investimento. Me perdoe. Isso acho que permite entrar dinheiro para sanear algumas coisas e visar o time no ano que vem. Isso estou supondo. Mas há um detalhe interessante, muito bem descrito por você. Se você fizer uma avaliação, quais são exatamente os métodos utilizados ou quais são exatamente os produtos a serem negociados? Allianz Parque, a questão de notoriedade, visibilidade, negociação com novos contratos publicitários. Da própria TV. Correto. A questão da veiculação. Por isso é necessário que, principalmente a atual gestão, hoje, quando você procura um jogo, você não tem, praticamente o Palmeiras não aparece em canal aberto. Palmeiras somente em pay-per-view. E sempre no Sport TV 2, 3, 5, se tiver 20, o Palmeiras está no 20. A Copa do Brasil foi no Sport TV 3. Mas de novo, né? A gente reclama, porque não foi jogo aberto, é o Gambá que tem jogo aberto, né? Cara, enquanto não tivermos um time à altura da tradição do Palmeiras, sim, a gente vai ser maltratado e ser tratado do jeito que estamos e não vamos ficar reclamando. Já que você está comentando sobre isso, nós tivemos uma medida muito forte que nós cortamos na própria pele, a questão do corte dos esportes amadores sobre uma alegação de despesas. Qual é a sua opinião sobre isso? Não sou eu que administro. Ótimo. Então é fácil falar. Tradição não se vende, não se joga fora, não se corta, não se joga pelo ralo.
O Palmeiras tem muita tradição em futebol de salão, no basquete, etc, etc, etc. Eu acho que deveria ter um outro meio. Contrataram algumas pessoas para o marketing, para o financeiro, a um custo gigantesco e a gente não viu o resultado. O financeiro a custo de 45 mil mensais e a gente vê o Paulo Nobre, o presidente, pegando empréstimo em nome próprio, que a taxa é melhor para repassar para o Palmeiras. Ou seja, nem para isso o financeiro serve, para negociar com o banco. Então, eu acho que tem alguns esportes que custam muito menos do que se propaga e daria para manter. Vou dar um exemplo. O Palmeiras teve um time em parceria com um time de futebol americano. Existe um time chamado Locomotives e o Palmeiras teve um contrato que venceu agora no fim do ano passado, Palmeiras Locomotives. E esse time tem futebol americano masculino e feminino. Em 5 anos de parceria, eles usavam o nome Palmeiras Locomotives, o Palmeiras ganhou 5 títulos. Não os 5 do time principal, mas 2 com o feminino, enfim. Teve 5 títulos. E o contrato venceu dia 31 de dezembro. O presidente do clube, do time, estava desesperado porque a pessoa que era o contato dele estava ligado ao candidato a presidente que perdeu, ele não conseguia mais contato com ninguém, mandaram ele ligar para o diretor de esporte, ele ligou, o cara não atendeu, enfim, já estava tirando a marca Palmeiras e refazendo o time para ser só Locomotives. E por coincidência da vida, um dos jogadores trabalha pré-serviço para um banco, onde eu pré-serviço, a gente estava lá fora do banco fumando, eu fumo, e ele conversando comigo falou, porra, é que você é do Palmeiras, né? Eu falei, não, eu sou conselheiro do Palmeiras, não sou do Palmeiras. Ele falou, cara, eu tenho um time assim e tal, contou a história e tal, posso marcar uma reunião com o presidente do time? Eu falei, pode, lembrando que eu não decido nada, não vou falar em nome do Palmeiras, tá bom? Tá bom. E eu sentei um dia, conversei com o cara, o que ele quer do Palmeiras? Usar o nome. Manter a camisa verde, manter o nome. Ter a marca. Ele falou assim, eu tive problema de usar o CT para treinar, que em 45 dias, final de campeonato, marcaram e desmarcaram umas 4 vezes o uso do CT. Hoje ele joga no Sesc de Interlagos, tem um campo, uma parceria com o Sesc lá. E o nome Palmeiras agrega muito para ele. O que ele tá pedindo no Palmeiras? Nada. Eu levei o cara para falar com o Paulo Nobre, o presidente lá, Luiz Paulo, e o que ele quer do Palmeiras? Nada. O que ele quer, e o Palmeiras tem que dar, porque se vai usar o uniforme do Palmeiras, tem que ser a camisa da Adidas. E as camisas do futebol americano são diferentes. Podia servir pra mim, né? Esconde essa barriguinha aqui. Mas enfim, elas são maiores e tal, e a que fizeram no passado rasga fácil. O Paulo Nobre falou com o presidente da Adidas, esperando uma resposta de importar umas que eles fazem para futebol, times dos Estados Unidos e tal. Mas qual que é a verba que eles estão pedindo no Palmeiras? Nada. A não ser a camisa que sai do estoque, do contrato do Palmeiras, etc, etc, etc. Que também tem que ser da Adidas, não pode ser de outra marca e tudo mais. Então, por que eu levei esse assunto para o Paulo Nobre? Porque não tem dinheiro envolvido. Não tem ninguém ganhando dinheiro. Não tem meios escusos, interesses escusos atrás. E a divulgação da sociedade esportiva. E é uma oportunidade de divulgar o nome da sociedade esportiva. Não está fechado, está aguardando a confirmação do presidente da Adidas. Mas é uma forma de elevar o nome do Palmeiras, nem que seja em outro esporte. Como é o caso do futebol de salão, como é o caso do judô, como é o caso do rugby. Aliás, eu vou agora, antes de ir para o intervalo, basquete no dia 29, Palmeiras 58, Mogi das Cruzes 70. No dia 31, 15 de Piracicaba 71, Palmeiras 80. E no dia 4/9 vai jogar contra o Paulistano, no ginásio lá do Paulistano, e o pessoal está convocando a torcida, entrada franca. 10 jogos, 8 vitórias ou 7 vitórias? 8 vitórias e... Quarta-feira agora, 20 horas, no ginásio do Paulistano. Na Rua Colômbia. Futebol Sub-17, no Paulista, dia 31, o Palmeiras ganhou de 3-2 do São Bernardo. E dia 7 agora joga Palmeiras em Marília pela Rede Vida às 10h45. Vamos para o intervalo agora, a gente vai falar do encontro de Mogi das Cruzes, vamos falar de futebol, vamos falar da eliminação. Falar de diretas também. Diretas, né? Eleições diretas, né? E daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo.
é um momento único, não só para a Odebrecht, mas também como todo o contexto universitário no Brasil. O projeto Desafio Design Odebrecht Braskem foi criado com o objetivo principal da gente inserir para os alunos de design o plástico como uma opção para mobiliário. O plástico associado ao design, a inovação, a durabilidade. O projeto surgiu da iniciativa da Braskem e Odebrecht. Eles tinham a intenção de estabelecer essa relação, né, com o meio acadêmico. Isso foi ganhando força, foi encontrando eco na organização. Então o que a gente fez foi trazer os alunos para dentro da agência. Para trabalhar com eles como designers dentro da nossa equipe. Eles ficaram durante 4 meses contratados como estagiários que estavam ali representando essas 4 faculdades. A Belas Artes, o Instituto Europeu de Design, a Mauá e a FAP. Para desenvolver um projeto, né, de uma família de produtos, no caso uma cadeira, uma mesa e uma chaise longue. E que está lá presente no novo edifício da organização Odebrecht em São Paulo. A gente foi até a Odebrecht para conferir o briefing. Conhecemos um pouco sobre a matéria-prima, que é o plástico. É interessante ver esse olhar de o quão sustentável ele também é. Desmistificando que o plástico é vilão. Visitamos, lógico, a construção. E o fundamental quando criarem os objetos é eles perceberem que fazem parte de uma cadeia de produção de ideias. O próximo passo agora é fazer os ajustes necessários, né, para poder tornar a peça viável mercadologicamente. Do projeto vencedor, ele vai para o mundo todo, principalmente Brasil e os países circunvizinhos. O maior prêmio é o conhecimento que a gente pode levar, e independente de quem ganhar, vai ser uma vitória para todo mundo. Superaram em muito as expectativas, acho que foram resultados do coração ter sido colocado dentro desse trabalho. A gente está aqui no evento de premiação. O grupo ganhador é Instituto Europeu de Design. Fechar com chave de ouro aí todo esse processo vale muito a pena, é muito gratificante. Aí está, quem sabe, um marco na história do design brasileiro. Eu acho que isso é um ensaio geral para algo que vem por aí. Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Solta o xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica! Estamos de volta com Família Palestra TV aqui pela AltV e pelo site famíliapalestratv.com.br. Você pode participar com a gente pelo Twitter, @famíliapalestra sem o A no final, e participar mandando seu tweet. No Facebook, Família Palestra TV Oficial, você curte ali a nossa página e participa aqui com a gente, interage, que a gente vai ler o seu comentário. Tem um vídeo aí? Qual que é o vídeo, Vitão? É do blog Porquito. Que a gente tem o hino do Palmeiras, o Serginho tá com o vídeo e vai soltar agora pra vocês. Ah, tá certo.
Pode soltar aí, Sérgio. Com áudio, Sérgio. Com áudio. Quando surge ao verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras na dor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. É isso aí, se fosse outro time era pinga que ele ia tomar ali, né? Parabéns aí, esse daí faz parte do nosso espírito de porco. A gente tem uma sessão dentro do nosso YouTube que chama Espírito de Porco. Semana que vem a gente vai trazer algumas entrevistas que a nossa parceria com a Mundo Verde, né, com o Raul Bianchi, um abraço ao Raul Bianchi, e a gente agora vai trazer algumas entrevistas da academia. Hoje teve também o evento, o segundo encontro de palmeirenses de Mogi. Eu estive lá, tem algumas matérias, tem algumas entrevistas, inclusive, Ademir da Guia, tem Veloso, teve o Osmar Santos, esteve lá, o Evair, e assim, era engraçado, só vou comentar alguma coisa, as filas. Então tinha fila para pegar autógrafo do Evair, fila para pegar não sei o que. Aí você ia lá, você queria pegar um espetinho, alguma coisa, a fila nem tava tão grande. A fila para pegar autógrafo ia ali até, né, e para comer o pessoal não tava nem preocupado, eles queriam ver os ídolos, né? Mas um grande abraço ao Sérgio Miranda, nosso cônsul lá de Mogi das Cruzes, pela organização do evento. Quase 900 pessoas, ele ainda não tinha fechado a contabilidade, mas estava cheio, tinha muita gente, mobilizou a cidade, foi muito legal. Então a gente agradece ao seu empenho pelo segundo encontro de palmeirenses de Mogi e região. Aí o Renan Barreiros estava lá, né, eu falei que é o nosso mini cônsul, né? Ele é o frigobar. A gente tem o cônsul, ele era o frigobar, porque ele é um cadeirante, né? E ele tem algumas deficiências e ele é muito gente boa, ele vai em vários jogos. Vamos ver se um dia a gente combina trazer ele aqui, que eu acho que é bem legal. Grande abraço aí ao Renan. Bom, vamos falar bastante agora, vamos falar de futebol, falar de Wilson, né? Falar as notas do nosso time. E como já está ficando, né, a gente já tem feito aqui, quando o Palmeiras perde, a gente não mostra os melhores momentos, comenta alguma coisa, né? Então vamos falar a respeito dessa desclassificação infeliz do nosso time. Patética. Essa desclassificação patética, muito bem. E foi assim, eu estava fora de São Paulo, estava num evento em Maceió, e sem TV, sem rádio, sem sinal da Web Rádio Verdão. Caiu energia. Aí né? O Twitter, no apagão lá, né? Mas o apagão foi durante o dia, né? E o time apagou à noite, né? Eu fui em Curitiba, né? Fui com os amigos para presenciar em loco, né? Esse desastre. E o Palmeiras jogou... O Palmeiras não jogou, na verdade, né? Porque o time entrou covarde, esperou o Atlético vir. O Atlético tem um time bom, bem armadinho, o técnico deles está motivado. Depois que o cara assumiu, eles só perderam aquela no Pacaembu pro Palmeiras. Estão em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, terceiro ou quarto, se não me engano. Era quarto, semana passada. Quarto, né? Quarto ou terceiro. Eles ganharam ontem de 4-1 do Náutico lá em Recife. E o time deles é bem armado. Só que o cara, em vez de entrar numa bafa para fazer um gol lá e acabar com a história, ele entrou com um time covarde. E segurou quase o primeiro tempo inteiro a pressão do Atlético, só que numa infelicidade, num chute que o cara deu até tudo torto, caindo, a bola encobriu e entrou. E no segundo tempo foi aquela coisa, né? E um detalhe que teve, que achei foi primordial, teve um pênalti no Leandro, que o bandeirinha deu impedimento, ele não estava impedido, e foi pênalti no Leandro. Tava 1-0. Tava 1-0 para os caras naquela altura, se o pênalti é convertido era 1-1, já estava 20 e tantos do segundo tempo, aí sim a coisa podia mudar de figura, entendeu? Porque passou 2 minutos, saiu o segundo do Atlético. Porque eles teriam que fazer 2 gols para poder tirar a gente. No máximo eles conseguiriam fazer mais um, a gente dava bico pro mato e conseguia
passar de fase, né? Mas infelizmente a gente foi eliminado e foi um negócio meio que vergonhoso até. A gente jogou com um time pequeno, para combinar com o técnico que a gente tem, né? Que é pequeno. Bom, e tem o pessoal falando aí, né? Eu acho que o pessoal fica brincando, fica pensando em besteira do tal Caio Júnior. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe, vocês estão reclamando do Kleina, é porque vocês não lembram do Caio Júnior. Pelo amor de Deus. Caio Júnior ganhou o que na vida? É que nem o Jorginho. É que nem o Jorginho. Falaram, Jorginho. Jorginho é outro saiu do enganador. Palmeiras, tava sete rodadas, não sei o que, tava líder, mas... Aquilo lá ele pegou o bafo do Luxemburgo. O time era montado pelo Luxemburgo. Quem escalava o time no vestiário era o Diego Souza e o Danilo. Eles que escalavam o time, não era o Jorginho. Então aquilo lá foi o bafo do Luxemburgo, que ele chegou, deixou o time armadinho, o time ganhou. Não foi o Jorginho. A respeito, o Jefferson Ferreira está colocando aqui que no Globo.com eles colocaram o nome oficial do estádio, Allianz Parque. Bom, pelo menos fizeram. O Globoesporte.com, que é o site, eles dão uma puxada de saco no Palmeiras, principalmente na arena. Então lá tem alguns lugares que eles falam Allianz Parque. Mas na TV, a TV é um outro comando, é um outro pessoal que manda. Na TV eles não falam, nem no Sport TV eles falam. Bom, e assim, agora, né, nós esperávamos jogar Libertadores no ano do nosso centenário e foi por água abaixo. Não, mas agora estão falando que o centenário é no outro, né? Depois do que faz 100, né? É questão assim, a gente vai comemorar o centenário 2 anos, né? Que depois que fizer aniversário ainda vai continuar comemorando. Se você imaginar, né, o ano que o Palmeiras está vivendo, o Palmeiras está vivendo o ano 100. Ele completou, terminou de viver o 99, dia 26, e iniciou o 100. É que nem a criança quando nasce. Ela vive o primeiro ano e termina o primeiro ano no dia que faz 1 ano. E começa o segundo ano a partir do dia seguinte. Então, se você imaginar o ano do centenário, começa agora. Estamos com 100 anos incompletos. Exatamente isso. Enfim. Bom, mas... Existe a contagem regressiva, inclusive, no Pro Palmeiras e algumas mídias. A Mancha Verde fez. A Mancha colocou o evento, não deveríamos esquecer. A Mancha Verde fez uma festa linda dia 26. Aliás, a Mancha já está de volta aos estádios, né? Graças a Deus, porque merece. Inclusive pelo detalhe. Pelo menos no Palmeiras não temos nenhum tipo de problema com internacional. Nós não temos 12 elementos da Mancha Verde presos que são focalizados. Então a Mancha Verde tem um ou outro cara que sai um pouco do padrão. Mas o que acontece? Lá dentro dá para disciplinar. Então, por isso, não é para macular a imagem da Mancha. Ao contrário. Inclusive, eles têm um programa amanhã, 9 horas da noite. Lembrando, a TV Mancha. Então, lá tem muita gente séria. Tem cara que trabalha, tem cara que trabalha para a torcida, trabalha fora da torcida. Outra questão, também não é para chutar o pau da barraca com a Tupi, com a Savoy ou qualquer outra torcida. Vamos ver os melhores momentos, então, agora. Palmeiras 2, né? Ceará 2. E um abraço aí ao pessoal que foi até Fortaleza, esteve lá, ficou postando fotos assim, deixou a gente super contente, aquelas fotos de praia, aquelas coisas, né? Mas tudo bem. Pode passar aí, Serginho, os melhores momentos de 2-2, Palmeiras e Ceará. Castelão maravilhoso, com 49 mil pagantes praticamente. Quase 50 mil pessoas. Devia ter mais de 50 mil, que deve ter alguma gratuidade lá, né? 12 mil palmeirenses. Tinha mais, viu? Parabéns para a torcida do Palmeiras que representou, que estava lá e estava em bom número. Um estádio maravilhoso, gramado perfeito. O Valdívia voltou, né? E já botou um monte de vezes os caras na cara do gol. Esse aí é a finalização do Leandro. Esse é o Leandro que tirou. Esse babaca desse goleiro aí fica comemorando. Tem uma bronca desse cara aqui. Esse aí foi o Pampers. Não, é o Leandro. O Pampers vai ser depois. O Pampers é mais tarde. Esse goleiro fica comemorando de defesa, parece trouxa. A bola do Allan Kardec subiu, começou na trave. O Palmeiras começou numa abafa, quase abriu o placar. Sim. Linda bola também, né, Vitor? Agora ali separaram a arquibancada só para a torcida do Palmeiras não ficar na frente da televisão, né? Atrás do gol, deixaram vazio em vez de deixar a torcida do Palmeiras lá. Aí quase que saiu um gol parecido com aquele do Atlético Paranaense, né? Que a bola subiu, foi escanteio e nesse escanteio vai sair o gol dos caras. Que nenhum dos zagueiros subiu. Ainda bem que o Wilson vai voltar, né?
Você vê que o Márcio Araújo está na jogada, não é ele? Tá Não, o Márcio Araújo não joga, ele faz número. Né? Mas não... Agora que nós mas ali é a função eu odeio ele, mas... ele que tá na bola. O Magno Alves subiu na frente do Márcio Araújo. Mas Aquele cara número 18 é o Márcio Araújo. Eu não gosto do Araújo, mas não é ele que tem que estar marcando o atacante dos caras. Sem dúvida que não. Ali é um zagueiro alto que tem que estar marcando. Aí o Sérgio Soares, que jogou no Palmeiras, quase ninguém lembra, né? Em 96 era o volante reserva, naquela máquina de fazer gols do Palmeiras. Do 102 gols, né? 102 gols. Paulista. E a torcida dos caras compareceu, né? Contra o Palmeiras os caras adoram, né? E porque... Mas fazia 11 dias que eles não jogavam em casa e a diretoria fez promoção, não na questão de ingresso, mas promoveu o jogo. E a torcida corresponde. E olha quanta camisa verde. A torcida do Palmeiras. Qualquer Denis, diretoria né? faz promoção, menos a nossa. Parece que o auxiliar do Sérgio Soares é o Denis. É o Denis, né? É o Mussarela? Aí o Juninho, esse é o Juninho Pampers. É o Pampers. Eu lembrei do Cláudio nessa hora. Nossa. Gente, que gol é esse? E recebeu sozinho, chutou em cima do goleiro. Toda jogada. A finalização no toque. Aí o Valdívia deitado, passou e botou o Kardec na cara do gol. Cara, o Valdívia joga, mas não joga em jogo decisivo, né? Exatamente. Alguns ele jogou, mas realmente ele tem essa... Eu adoro ele, cara, mas se ele fosse um jogador que tivesse mais frequência, constante, cara, seria um ídolo nosso, assim. A torcida do Palmeiras. Eu vou mostrar só um pedacinho da torcida ali. A torcida enorme. Apareceu o Pepe uma hora aí. O Pepe foi, né? Olha lá, o Valdívia caindo, ele deu o passe e botou o Kardec na cara do gol. Só escolheu o canto. O volume de jogo do Palmeiras foi um absurdo, cara. A gente não merecia ter saído com o empate desse jogo. A gente tinha que ter voltado com os 3 pontos. Sentado, né? Ele caído. Ele caído, ele conseguiu passar pro Kardec. Aí o Kardec é matador, conseguiu botar a bola na rede. Só foi o Kardec ser abastecido pelo Valdívia e o Mendieta que o Palmeiras jogou melhor. E ele apareceu mais um jogo. Ele tinha parado de fazer gol, né? Não estava jogando quem passava a bola para ele. Essa falha do zagueiro, graças a Deus, Esse é mérito do Praz, né? Porque o Praz saiu no pé do cara fez e cobriu o ângulo do cara. E é um jogador experiente, né? A vantagem ali do... O Magno Alves é experiente, né? O Thiago Alves 37 anos. Então, tá vendo? Mas o prazo foi muito rápido, porque onde ele tá agora, ó. Ele fechou o ângulo. Ele cresceu. E o cara tentou colocar no canto e acabou indo para fora. Então, mérito do Praz. Apesar que cai entre nós, né? O jogador que perde um gol desse tem que morrer. Bom, e aí foi Lembra o Diego Souza? Nossa. Aí foi uma... Como é que fala? Repara que quem dá o passe pro cara fazer a tabela é o Leandro. Ele tira a bola do cara e sem querer sai pro pé do outro. Uma infelicidade do Leandro, no caso. Quer ver no replay, vai dar pra ver que o Leandro vai dar o combate no cara. A cara de bunda do treino. É a cara da derrota. A cara da derrota, cara. Vai ver, depois vai mostrar a cara dele de novo. Agora vai mostrar, quer ver? O Leandro, ele dá o combate no cara, olha lá, ele tira a bola do cara e vai passar no pé do Magno Alves. E o nosso pessoal olhando, vendo o cara subindo, aí o lateral faz o gol. O Henrique olhando. Olha a cara da derrota desse cara, meu Deus do céu. Foi o que eu postei na minha coluna. Esse time ele não tem a pegada do time do ano passado. É aquela gana na marcação. Não, e assim, estão falando tanto, Henrique, você vê ali, ó. Não, o Henrique não tá numa fase boa. O Wilson era o melhor zagueiro do elenco. Aí o Palmeiras vai e agora chega a vez do Mendieta passar pro Leandro, né? E fez um golaço. Esse também desapareceu, né? Fazia tempo que eu acho que tem alguma coisa que acontece no Palmeiras, cara, que os caras começam. Você lembra esse menino lateral direito, Luiz Ricardo, os 4, 5 primeiros jogos? Luiz Felipe, que mania de Luiz Ricardo. Ele pareceu bem, tanto é que emprestaram o Eldinho, emprestaram o Ayrton, não tinha nem reserva, agora que o cara entrou numa fase horrível. Faz uns 4 jogos que esse Luiz Felipe não joga bola. Agora tem um Wendel de reserva. É uma beleza. Por isso que ninguém não tem sombra no banco, então o cara caiu mesmo. E aí na sequência disso aí, quase a mesma jogada, quase que o Leandro Vira. Em vez de ele chutar igualzinho, do mesmo jeito, ele foi chutar em cima do goleiro. Quer ver? Aí já deu a saída, o Palmeiras roubou a bola e quase em menos de um minuto o Palmeiras quase vira o jogo. Essa finalização. Agora vai o Leandro, chuta igual, Leandro, tem que ser igual. Ele querer chutar do outro jeito, né? Aí esse goleiro babaca também comemorando defesa que nem gol. Aí era pra... ele viu a... Vai arrancar esse cabelo ridículo dele.
Olha que bola, incrível. Olha, era só chutar igual ele fez o gol. E quando a bola voltou, ele tinha mandado ela pro meio. Pegou mal. Ele mostrou em cima dele. Aí ela Ele tava... tentou colocar a bola. Tava pingando, né? Veio rolando, aí ele não conseguiu. Era pra guardar. Outra chance. Lá vai ele de novo. Ele foi o que mais finalizou na partida. É. Aí o Pampers cruzou. E a o cabeça. Kardec cabeçou em cima do goleiro. O Palmeiras teve muito mais volume de jogo, merecia ganhar esse jogo, teve mais bolas aí que não foi mostrada. Mas, infelizmente, voltamos com um ponto só lá do Ceará. E outro detalhe foi que o Ceará, depois de uns 35 minutos, ele morreu em campo e o Palmeiras sobrou, quase virou o jogo. Só faltou um pouquinho de qualidade lá na finalização, um pouquinho de calma do Leandro, porque o Ceará estava morto, era nítido. Era impressionante como o Palmeiras tinha diferença física, tomava a bola, atacava, tomava, atacava. O pessoal... Tem um amigo em comum, meu e do Renato, e ele me permite a brincadeira. Ele mandou um e-mail e falou, pô, como o Rec tá gordo aí na foto, né? Aí eu mandei aqui, gordo é a mãe, agora ele não para de me mandar. O celular tá escondido aqui, mas não para de vibrar, ô Xexê, para aí, pô. Ele tá magrinho pra falar de você. Tá, né? Bom, eu acho que a gente tem agora, né, mudar muita coisa, tem que fazer muita coisa no Palmeiras. Eu acho que a gente tem que colocar foco agora na Série B, ganhar com o pé nas costas, chegar em primeiro de forma antecipadíssima. Por sorte, o pessoal lá de Chapecó não ganhou, né? Também. Perderam, né? Perderam para outro verde então, em casa. Também perderam. E agora é Palmeiras foi bom. Uhum. E eu acho que agora vamos ver o que vai acontecer essa semana aí. Terça-feira é Palmeiras e Chapecoense no Pacaembu, os ingressos já estão à venda, no Avante já está disponível. Vamos comparecer para ver se dá uma força pro time, né? Para poder voltar aquela pegada, né? Que faltam apenas 7 vitórias. Que horas que é o jogo? 7h30. 7h30? Eu nem vi o horário, eu peguei o ingresso, mas não vi o horário. De novo. 7h30. Olha, eu vou cumprir a minha promessa, eu não vou nesse jogo. 7h30 da noite, numa cidade que nem São Paulo, não dá. Eu não vou. Não dá tempo. Eu não vou, cara. Para chegar lá e chegar com 10 minutos de jogo, nem pelo amor de Deus, nem cara. Se eu quiser ir, eu consigo. Não, eu não vou. Eu acho que quem chegar até o segundo tempo, o cara tinha gente chegando. 7h30 da noite é um horário ridículo. Você estava nas catracas e você nem São Paulo é delicado. Não dá. 7h30 da noite não dá. Eu não vou. E o Palmeiras vive mudando de assunto, né? O Palmeiras vive uma situação extremamente interessante. Se você analisar. O astral da administração vai do céu para o inferno em 2 semanas. 2 semanas, O Palmeiras estava líder, está líder da Série B, ganhou do Atlético Paranaense, tudo pronto para passar de fase, véspera de aniversário, tudo lindo e maravilhoso. Caiu. 3 jogos sem ganhar. Essa palhaçada dessa negociação do Wilson, que está muito mal explicada, né? A bronca fora do vestiário, que me lembra o Pescarmona contra o Goiás, que foi criticado, esculachado, de tudo quanto é forma, porque falou diabo. Falou do Valdívia, né? Falou, e todo mundo critica, e enfim. O Palmeiras vai do céu ao inferno em... As nossas cornetas, né? Eu vou trazer uma corneta semana que vem aqui. Difícil. E a gente o papo foi fluindo. A gente tem aqui, como eu falei agora há pouco, o espírito de porco, né? Então quem tiver vídeo, foto, alguma coisa que seja, que nem a gente passou agora do porquito, né? Mande sua história para contato@familiapalestratv.com.br e a gente passa aqui no programa. Então a gente tem hoje, né, nosso canal no YouTube para você assinar, youtube.com/familiapalestratv. Você se inscreve e recebe informações sobre as nossas publicações. No Facebook, Família Palestra TV Oficial. No Twitter, @Família Palestra sem o ar no final. Então você siga a gente nas redes sociais e o nosso site, né, www.familiapalestratv.com.br. Renato, seu boa noite, Renato. Suas considerações, sua cornetada. Bom, cornetada é aquilo que eu falei no começo do programa, vou resumir para não ficar chato, porque eu acho que o Kleiner, a chance dele era a Copa do Brasil. E foi covarde na Copa do Brasil e está sendo covarde agora nesses outros jogos. Ontem até que nem tanto, porque ele botou só 2 volantes e 2 meias.
Mas na hora que a gente precisava ganhar o jogo, ele sacou os 2 meses. Ele tirou o Mendieta e tirou o Valdívia. E ficamos sem criação, com o Ceará pregado em campo, que dava para ter ganhado e voltado com mais 2 pontos. Mas faltam 7 vitórias para o Palmeiras subir. E dá tempo ainda de corrigir o rumo do Palmeiras e trazer um técnico de verdade, um técnico vencedor, para o ano que vem ter jogadores vencedores e tirar esses caras de derrotados do Palmeiras aí. Começar pelo técnico, Márcio Araújo, Juninho, que os caras têm cara de perdedor. E todo mundo terça-feira no Pacaembu, lá, 7h30 da noite, dá um jeito, sai mais cedo e vamos apoiar o Palmeiras. O pessoal tá falando aqui que não é 7h30 não, é 9h50, que é outro horário maldito, né? Mas é menos mal. Não, ele é maldito pra quem pega ônibus, pega condução, quem mora longe. Pra quem acorda cedo no dia seguinte. Eu desconfiava que era 9h50, mas aí o Vitor falou que era 7h30, eu achei que era, mas é 9h50. Eu acho que é 9h50. Tomara que seja 9h50. 9h50 dá pra ir. É 9h50, tá no site oficial, é 9h50. É 9h50, então vamos. Não esqueça o que o Tarso falou, o Tarso vai. Não, aí eu vou, 9h50 vamos lá tirar foto do Tarso, pegar autógrafo. Não, 9h50 eu vou, não dá pra ir 7h30 da noite, que não chega, cara. Vamos lotar o Pacaembu terça-feira pra gente retomar as vitórias. É isso aí. Vitão, seu boa noite. Boa noite, agradecer a participação de vocês, obrigado aí pela correção na informação. 9h50 todo mundo no Pacaembu, terça-feira. E pra cima do Chapecoense, que é o time mais forte que tem na Série B, né? E voltar às vitórias, que tá precisando, a torcida tem que ficar feliz, igual o Rec falou. A gente precisa sair nas ruas, a gente viu na segunda-feira do aniversário um monte de palmeirense na rua, em várias cidades. A gente precisa voltar esse orgulho palmeirense e botar ele mais, aflorar mais esse orgulho. É isso aí, boa noite. É isso aí. Renato, seu boa noite, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu tenho 2 recados. Primeiro, para todo mundo que tá mandando SMS, Oswaldino e companhia, que é a lente que me deixa gordo, tá? A televisão engorda. A televisão engorda. O Cláudio que diga. A televisão engorda. Em segundo lugar, eu queria mandar um recado pro presidente Paulo Nobre, que ainda dá tempo de fazer desse time o que a torcida espera. Olhe para dentro de casa, troque pessoas. Quem não está dando resultado, troque. Você corre o risco de ter uma administração tão ruim quanto a do Tirone, olhando as conquistas do futebol, o orgulho e o espírito de ser palmeirense. Você está fazendo pelo clube o que muita gente não fez. E aqui não estou defendendo, tanto é que você sabe que eu não votei em você. Mas está na hora, o Palmeiras não pode mais passar por transações e ser chacota, como é o caso do Barcos, como é o caso do Wilson, como é a desclassificação do Patético. Enfim, ainda dá tempo, mas precisa querer. Obrigado, Tarso. Obrigado a vocês. Claudião, seu boa noite. Bom, novamente boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Um abraço ao Diego, que hoje infelizmente não pôde estar aqui. Lembrando, temos também parceria com o Porquito, as Belas do Palestra, que a gente não pode esquecer. Palmeiras. Pro Palmeiras. Do grupo que, por sinal, eu faço parte. Exatamente. Web Rádio Verdão. Web Rádio. Mundo Verde. Mundo Verde. Pingo todos os Pingo parceiros. Verde. Pingo Verde. E outra coisa. Pôr na pauta isso daqui também pra gente lembrar. Porque daqui a pouco tem tanta ajuda aqui, tanta colaboração. Não vou falar parceiro, que esse negócio de parceiro. É lá pra Vila Sônia. É lá pro outro lado. Lá, Vila Sônia. Eles mandaram no Twitter deles que era proibido ir mulher na caravana pra jogar contra o Botafogo. Exato. Mas tem uma coisa. Voltando. Preferências à parte. Vou fazer o complemento do que ocorreu do nosso nobre convidado falou. Paulo Nobre, a sua diferença para os outros ou demais dirigentes que passaram pelo Palmeiras se chama capacidade. Você é uma pessoa capaz, jovem, nós já o entrevistamos no Família Palestra, em outra oportunidade. Vimos nos seus olhos o que você sente pelo clube, a tua capacidade. Não seja levado pelas más companhias e principalmente pelas más influências. Você é capacitado, você é uma pessoa responsável e tem todas as soluções possíveis para colocar a Sociedade Esportiva Palmeiras no seu lugar, como você sempre quis. O único pedido que nós temos, exatamente, faça aquilo que você sabe melhor, organizar. Inclusive, por quê? Toda a possibilidade que você tem de pelo menos administrar, você mostra capacidade. Inclusive, você mostrou exatamente o que você sente pelo clube na última quarta-feira. Poucos presidentes teriam coragem de falar o que você falou. E você cobrou a si próprio.
Então, da maneira que você perguntou onde está o Palmeiras, é aquele que você vai reestruturar. Você é uma pessoa responsável, coerente e sabe do que está sendo dito. Só isso. Novamente, terça-feira contra a Chapecoense no Pacaembu. No próximo sábado, às 16h20, em Ituiutaba, se não me engano. É uma cidade... Anápolis. Tumbiara. Obrigado, Serginho. Em Tumbiara. Eles estão mandando estão mandando o Palmeiras até onde eles plantam cebola lá. Então é o seguinte, é um jogo importante, é o início do segundo turno, inclusive contra o Patético de Goiás. Uma boa noite a todos, força Palmeiras, e nós acreditamos muito. Se Deus quiser, no próximo ano, nessa mesma data, estaremos no mínimo comemorando um título. Certo, Paulo Nobre? Dependemos apenas da tua capacidade. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Bom, eu só vou finalizar aqui, né, comentando sobre o Assunção pedindo 2 milhões na justiça sobre direitos de imagem em arenas que não foram pagos na gestão passada. Tá? Então, eu não sei se foi esse valor ou se tem alguma coisa a mais como... Correção monetária? Não, na justiça a gente pede tudo, o que ganha é lucro. Mas para vocês verem, então, né, todo mundo queria que ele ficasse, não sei o que, ele fazendo aquele drama, foi para lá, não jogou nada. É jogador não tem essa de que você pega o Marcos e outro que veste a camisa. E aqui, mesmo fora da Série A, o Palmeiras tem a 4ª maior torcida do Cartola e marca presença no videogame do PES, né? PES 2014, apesar de não ter disputado a Série A 2013. Então é só pra gente fechar. Semana que vem a gente tá aqui e vai trazer imagens do encontro de Mogi das Cruzes. Um grande abraço, obrigado novamente ao nosso convidado. Eu que agradeço. O tempo é muito curto, tem muita gente aqui falando que o programa tem que ter 1h30. A gente vai conversar até com o Mike Brasil aqui, vamos ver se a gente consegue ampliar nosso programa e fazer um programa mais alviverde possível ainda. Um grande abraço, semana que vem a gente está de volta. Valeu! Lindo.